Fala pessoal, tudo bem? Eu tava com um vídeo pronto para colocar para vocês, mas ontem aconteceu uma coisa muito legal aqui no laboratório e eu gostaria muito de ter uma estrutura para ter documentado isso, mas infelizmente eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Veio um cliente aqui no laboratório ontem para que nós fizéssemos um planejamento reverso de um caso de prótese sobre implante. A discussão foi muito bacana, foi uma conversa de mais de 40 minutos, analisando e pensando em todas as possibilidades. E o caso é esse daí que eu vou mostrar para vocês agora. Então pessoal, esse é o caso que eu estava falando para vocês, que o dentista veio aqui ontem para nós fazermos o planejamento e existem algumas coisas que nós vamos fazer ainda nesse caso, como rolete de cera, para que a gente possa fazer o desenho da prótese conforme a paciente quer. E qual que é o problema dessa paciente? Ela está tendo uma perda óssea muito severa na região dos incisivos inferiores. Dá para reparar aqui que a gente tem bastante retração gengival já. Os caninos ainda têm um volume ósseo preservado, mas nos incisivos não. E então, o planejamento inicial era um implante na região de molar, os implantes na região anterior, que nós não sabíamos ainda como nós iríamos fazer, e mais os implantes na região posterior desse extremo livre. Que o modelo nos mostra, a tomografia nos mostra e a análise clínica mostra que na região de molar eu tenho um volume de tecido muito fino, um tecido com características de tecido de soalho, onde eu não vou poder manter essa prótese pressionando esse tecido de forma alguma, tá? Para que eu não gere nenhum tipo de problema futuro. Então, diante das análises e dos pontos que são fundamentais para que a gente tenha sucesso no planejamento reverso, nós optamos pela extração desse canino e a confecção de uma fixa de lateral até segundo molar inferior e deste lado um elemento unitário no primeiro molar inferior. Então, eu queria deixar para vocês aqui 3 pontos fundamentais para que a gente faça um planejamento reverso e que nós tenhamos sucesso nos casos. Dica 1. Nós precisamos entender quais são as expectativas do paciente, de uma maneira clara e cristalina, quais são as expectativas dele e se essas expectativas existem possibilidades delas serem atendidas ou não. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório com expectativas irreais e nós precisamos trazê-lo para a realidade. Como por exemplo, aconteceu comigo em um caso onde nós estávamos no momento da instalação final de um protocolo de Brennimark com dente de estoque, com dente premium, tudo feito com um excelente nível de qualidade e a paciente ficou extremamente frustrada. Por quê? No momento da anamnese, no momento da conversa inicial, foi relatado para ela que ela tinha grande volume ósseo e que seria possível colocar muitos implantes. E ela criou uma expectativa de que ela teria todos os dentes unitários da mesma forma que eram os dentes dela. E isso era ilógico, não tinha essa possibilidade. Então a paciente, num primeiro momento, ela ficou muito frustrada por ela não ter a expectativa dela atendida, mas simplesmente por uma falha de comunicação. Porque o que ocorre? Nós, profissionais, nós temos a visão a longo prazo de tudo que está sendo dito e de tudo que está sendo visto, mas o paciente não tem essa visão. E é nossa obrigação mostrar para esse paciente de uma maneira clara o que ele deseja e como nós podemos atender esse desejo. E se também esse desejo ele é plausível ou não. Ponto 2. É fundamental que nós façamos uma boa análise clínica e biológica desse paciente para que dentro disso seja selecionado a melhor técnica cirúrgica, a melhor solução protética. Então, para isso nós precisamos de tomografia, precisamos de um planejamento feito de forma digital ou de forma analógica no laboratório, mas que deixe isso muito claro das possibilidades de resultado final, proteticamente falando, para que nós possamos adaptar isso às necessidades do paciente, certo?
E também, diante disso, nós não cometermos um erro igual num caso que eu estou aqui no laboratório, que é um caso de um lateral superior, de um dente 12, de uma paciente extremamente exigente esteticamente, aonde o implante dela, devido a uma lesão que ela teve, grande volume de perda óssea na tábua vestibular, esse implante está passando um acinzentamento por transparência para esse tecido. E no momento que ela sorri, como ela tem um sorriso gengival, aparece aquele acinzentamento. E isso está incomodando muito ela. E a gente não tem como resolver isso, a não ser com uma extração do implante e uma nova cirurgia. O terceiro ponto, para que nós tenhamos sucesso no nosso planejamento prévio, é que nós possamos deixar esse orçamento em aberto. Por que deixar esse orçamento em aberto? Porque a gente não sabe quais eventuais problemas irão ocorrer durante esse trabalho. Em relação ao implante, em relação à parte clínica, em relação à parte laboratorial, em relação ao melhor retorno para esse paciente. Então, o que é fundamental? Que a gente possa explicar para o paciente de maneira clara, para quem é técnico, explicar para o seu dentista de maneira clara que durante um planejamento reverso, a gente está trabalhando de uma forma estática. A gente não tem como montar um orçamento com todas as variáveis possíveis. Então, deixar esse orçamento aberto para alguma mudança, ele é muito importante. Isso não significa que a gente não vai passar preço para o paciente, a gente vai dar uma ideia para ele de forma geral, mas trabalhando com ética e sendo corretos, tudo isso fica incrível. Por exemplo, eu fiz um caso de um incisivo central para uma paciente, que o que minha cliente fez? Ela simplesmente transferiu para a paciente o valor de laboratório de forma integral. Então, ela não acresceu nada no laboratório, no valor de laboratório, ela simplesmente buscou a melhor solução. E dentro disso, a paciente não teve uma surpresa gigantesca no final, porque a paciente já sabia que ela poderia ter uma variável no orçamento aí de cerca de R$1.000. Então, ela não ficou assustada. Então, se nós conseguimos manter isso de forma clara, mostrar para os pacientes o que nós temos documentados dos casos, os retornos que nós conquistamos e trabalhar dessa forma, a gente vai conseguir ter sucesso nessas 3 etapas. E o resto é só felicidade. Para vocês que assistiram esse vídeo e viram valor nele, por favor, curtam, compartilhem, mostrem para outras pessoas, se inscrevam no canal. Que é muito importante pra gente seguir nesse projeto. Muito obrigado e até a próxima.